aqui. Bom dia. Eu sou a Júlia. E nós vamos falar para vocês um pouco de organização de escritório. A gente vai apresentar 3 conceitos para vocês que facilitam essa organização, que é o 5S, o housekeeping e o layout. Eu vou começar falando sobre o housekeeping. Desculpa, o 5S. O 5S, ele é um método de administração japonesa e ele se refere a inicial de 5 palavras: Seiri, Seiton, Seizu, Seitsu e Shitsuki, que eu vou explicar o significado delas um pouco mais pra frente. Esse método, ele surgiu nas empresas do Japão durante a reconstrução do país após a Segunda Guerra Mundial. Durante esse período de reconstrução, os empresários japoneses, eles receberam orientações de especialistas americanos sobre o controle de qualidade. O que os americanos já faziam bem, os japoneses aperfeiçoaram e formaram o que ficou conhecido como qualidade no estilo japonês, ou Total Quality Control, que nada mais é que o controle dos processos até o resultado final, que nada mais é que o controle dos processos até o resultado final, entregando o produto conforme a expectativa do cliente. Essa questão do controle de qualidade, ela foi a base para a implantação e criação do 5S. Quais seriam os objetivos do 5S no quesito organização? O 5S, ele busca promover, através da consciência e responsabilidade de todos, a disciplina, a segurança e a produtividade no ambiente de trabalho. E cada uma daquelas 5 palavras que eu falei para vocês no começo, elas representam uma etapa da implantação desse programa 5S, que também pode ser chamado de os 5 sensos. E qual seria o significado desses 5 sensos? Bom, o Seiri, ele é o senso de utilização, que se refere a descartar o que for desnecessário. Ou seja, a partir do momento em que você separa aquilo que é realmente necessário para o trabalho, daquilo que é supérfluo ou desnecessário, você consegue facilitar a arrumação e dar lugar ao novo. O Seiton é o senso de organização. Significa literalmente deixar tudo em ordem. Colocar as coisas no seu devido lugar para que elas possam ser encontradas facilmente quando necessário, evitando assim desperdício de tempo e energia. Agora que você já deixou tudo em ordem, já descartou tudo que é desnecessário, você precisa o quê? Manter o seu ambiente limpo. É aí que entra o senso de limpeza, que significa justamente isso, manter tudo limpo. E não adianta nada nós mantermos o nosso ambiente limpo se nós não cuidamos da nossa própria saúde e higiene. Esse seria o senso chamado Seitsu, que é o senso de saúde, que se refere aos cuidados da saúde e higiene pessoal do próprio indivíduo. O último senso é o chamado Shitsuki, que é o senso de autodisciplina. O significado de disciplina dentro desse senso, ele é um pouco mais abrangente do que a gente está acostumado, que é o de seguir regras. Ele se refere também ao caráter do indivíduo, que deve ser educado, honrado e a manter bons hábitos. A implantação do programa 5S traz diversos benefícios, dentre eles a maior produtividade no ambiente de trabalho, a redução de despesas e reaproveitamento de materiais, produtos e serviços de melhor qualidade, pessoas culturalmente melhores que vão ser dedicadas ao seu serviço e ao ambiente que estão trabalhando, redução de acidentes de trabalho e a satisfação das pessoas, tanto dos funcionários como dos clientes. Por que isso? Porque a partir do momento que você organiza e limpa o seu ambiente, os funcionários vão se sentir confortáveis e motivados a produzirem melhor e os clientes vão ter uma boa imagem da sua empresa, porque o que eles vão pensar? Se a empresa é limpa e a empresa é organizada, é claro que o produto e o serviço que eu estou comprando vai ser de ótima qualidade. E hoje? Para que serve o 5S hoje? Alguém tem uma noção? Não, né? Ninguém tem noção. Bom, na época que o 5S foi montado no Japão, o papel dele era de dar um jeito na bagunça que estava no Japão por causa da guerra, para os japoneses poderem retomar a vida, voltar para a vida normal. Hoje o desafio é outro, totalmente diferente, mesmo em países que não passaram por guerras. Por quê? Porque hoje as coisas chegam muito depressa e mais rapidamente ainda elas perdem seu valor. A chuva de informações é enorme. Então o principal papel do 5S hoje é representado por esse esquema que eu coloquei aqui para vocês. Nos orientar como observar para avaliar e tomar certas decisões para o alcance do crescimento e sucesso profissional.
que assim teremos a serenidade para o bom proveito das novas oportunidades que virão. Ou seja, a partir do momento que você se organiza, nós podemos ter mais foco para seguir no caminho certo. Então esse é o papel do 5S, nos ajudar nessa organização. Agora eu vou passar um vídeo para vocês que vai reforçar os conceitos do 5S. Aí após o vídeo eu vou explicar o método do housekeeping, que ele é um pouco ligado, então presta bastante atenção nos conceitos, tá? Desculpa. Na cidade de Bonitolândia, o sol brilha fortemente, onde as pessoas caminham calmamente em mais um dia de trabalho. Mas o que é isso? O monstro está atacando o centro da cidade? Eles estão usando os seus poderes para atacar grandes empresas. Tá conseguindo ouvir? Ele está deixando os funcionários loucos e improdutivos. Envie a o presidente da empresa tomou a decisão. Acorda você, chama 5S. Shizuki, a autodisciplina atende o chamado. Pois não, senhor presidente. Sim, já estamos a caminho. Pode deixar com a gente. Centro é o senso de utilização. As coisas úteis devem ficar por perto. Centro é o senso de organização. Cada coisa deve estar em seu lugar. Senso é o senso de defesa. E senso, o senso de padronização. Você está fora do papel. Mais uma vez, o dia foi salvo, graças ao S. Gostaram do vídeo, gente? Vocês conseguiram entender direitinho o conceito dos 5S? Deu para entender direitinho? Não ficou nenhuma dúvida, né? Ok. Então, o housekeeping seria, ele é um derivado do 5S. Só que ao contrário dele, que o 5S que foi implantado no Oriente, o housekeeping foi implantado no Ocidente. Ele significa arrumando a casa, que seria a realização dos 3 primeiros censos do 5S. Alguém lembra quais são? Senso de organização, senso de limpeza. E utilização. Exatamente. Então, o que acontece? Ele só foca no aspecto físico da empresa. Não vai ter aquele lance de se preocupar com o caráter e com a educação dos próprios funcionários. O objetivo do housekeeping é justamente esse, de limpar e organizar o ambiente. Os benefícios que ele traz também são muitos. Dentre eles são a limpeza de equipamentos, máquinas e ambientes, eliminação de documentos físicos com a implantação de gerenciadores eletrônicos de documentos, redução da necessidade de espaços físicos, melhoria nos aspectos visuais da empresa. Esses 4 primeiros tópicos, eles estão muito ligados. Por quê? A partir do momento que você limpa a sua empresa e que você elimina os documentos físicos, a
a necessidade de espaço físico vai diminuir, porque você não vai precisar estar manuseando toda hora os papéis, então você pode deixar ele num canto quieto, por mais que você coloque no gerenciador eletrônico, você vai precisar guardar para eventualidade. E o aspecto visual da sua empresa vai ficar muito melhor, porque não vai ter papel jogado, os equipamentos, as máquinas e o ambiente, o chão, vai tudo limpinho. Então, vai ser muito mais, isso é muito importante para a imagem da sua empresa. Identificação de condições de segurança no trabalho. Como? Por exemplo, eu sou uma funcionária de certa empresa e eu estou aqui digitando o meu documento e eu preciso que esse documento seja impresso. Eu coloquei ele para imprimir e eu vou levantar a minha cadeira para pegar ele na impressora. E aí tem um fio no meio do caminho. Eu tropeço, quebro o nariz. O que vai acontecer? Já era o trabalho daquele dia, eu precisar correr para o hospital, vai ficar super improdutivo o dia. Então, se tivesse a implantação do housekeeping, estaria tudo organizado. O fio estaria no lugar e isso não ia acontecer. Conforto e comodidade e otimização de processos e tempos de produção. Quando está tudo organizado, tudo no seu lugar, fica muito mais fácil de encontrar. Então, o tempo da produção vai diminuir e o produto final vai sair com melhor qualidade, porque vai ser muito mais fácil de produzir. Então, nada vai passar batido. Agora, que a gente já sabe o conceito de 5S Housekeeping, a gente consegue identificar a diferença entre eles? Não? Você não conseguiu? Eles não são a mesma coisa, tá, gente? É muito importante ressaltar isso. Erroneamente, muitos especialistas usam a palavra housekeeping como sinônimo de 5S, mas eles não são iguais. Porque o housekeeping, ele só é a realização dos 3 primeiros Fs. O 5S realiza os 5. O housekeeping só foca no ambiente físico. O 5S, além do ambiente físico, ele foca no caráter da pessoa. E o housekeeping foi implantado no Ocidente, como eu já havia dito, e o 5S no Oriente. Nesse quadrinho está uma representação de algumas importantes diferenciações entre os dois. Por exemplo, o 5S busca a mudança do comportamento, já o housekeeping melhorias no ambiente. O housekeeping não pode buscar mudança de comportamento porque ele não exerce o senso de autodisciplina, por exemplo, que seria referente ao caráter da pessoa, ele só foca no físico. O 5S é baseado na mudança de estilo e adequação. Já o housekeeping, investimentos. Mudança de estilo e adequação. Vai precisar mudar o estilo de certo funcionário às vezes, porque não está de acordo com o padrão da empresa. Já o housekeeping vai o quê? Investir em equipes, por exemplo, para limpar, organizar o ambiente. O 5S enfrenta barreiras culturais. E o housekeeping, financeiras. Por que o 5S vai enfrentar barreiras culturais? Porque muitas vezes o jeito de certa pessoa vem da cultura dela, foi assim que ela aprendeu. Da onde ela veio, é assim que se faz. E aí o chefe vai precisar sentar com aquela pessoa e conversar, como é que a gente pode resolver essa situação sem que que vai ferir a sua cultura. Aí ele vai precisar sentar e conversar para ver como que ele vai fazer. E o housekeeping enfrenta barreiras financeiras. Para você organizar o seu ambiente, muitas vezes você vai precisar desembolsar alguma coisa. Para contratar a equipe de faxineira, para contratar uma equipe que vai implantar o gerenciamento eletrônico nas suas máquinas, porque não é qualquer pessoa que sabe fazer isso. E o 5S, ele é baseado em envolvimentos, inspeções, atividades promocionais e exposição. Ou seja, o chefe senta com o funcionário e fala, você pode mudar tal jeito, tal comportamento que você tem? Se ele aceitar, se ele concordar em mudar e conseguir alcançar esse objetivo, ele vai ser premiado, vamos dizer assim. O housekeeping, ele é baseado em auditoria e planos de ação, que seria basicamente o quê? Os chefes vão sentar para ver como eles podem organizar o ambiente deles e vão colocar esse plano em ação. Certo? Alguma dúvida? Alguma coisa que eu falei muito rápido que vocês não conseguiram anotar? Não? Então agora eu vou passar a palavra para o Eric e para a Raquel, que vão explicar para vocês o layout. Muito obrigada pela atenção. Bom, o que é o layout? O layout ele é um tipo de organização de escritório que ele se preocupa com o posicionamento dos recursos da empresa ou da fábrica, os recursos, os móveis, os equipamentos e as pessoas. Ele procura otimizar a utilização do espaço disponível. Quais são os seus objetivos?
objetivos. Bom, como as pessoas elas passam muito tempo em ambiente de trabalho ultimamente, é preciso que seja um ambiente agradável, porque assim o rendimento vai ser maior. O rendimento está diretamente relacionado ao conforto proposto pelo ambiente. Então, se você tem um mau layout, por exemplo, que tenha uma má iluminação, que tenha ruído, ao final do dia pode causar dor de cabeça, estresse, isso vai fazer com que a produção seja baixa. E quando a produção é baixa, há perda de dinheiro. O layout ele também serve para impressionar clientes e visitantes, obter um fluxo de trabalho otimizado, para que as coisas elas fluam melhor e tudo aconteça nos conformes. Facilitar a supervisão e a coordenação e a troca de informações, porque as pessoas elas vão ficar mais próximas e a troca de informações ela vai ficar mais rápida e direta. Bom, para eu fazer tudo isso que a Raquel falou, eu preciso de informações prévias do que vai ser trabalhado lá, quantos funcionários eu vou ter lá, quantas máquinas eu vou precisar em cada espaço, máquina ou equipamento, gente. Isso inclui tudo que a gente vai usar no nosso ambiente de trabalho. Eu preciso saber se vai haver necessidade de comunicação entre os meus funcionários e quantos funcionários eu vou ter devido a cada sala. Porque eu não posso fazer uma sala muito grande para uma quantidade mínima de funcionários ou uma sala muito pequena para muitos funcionários. Eu também preciso saber se esses funcionários vão trabalhar juntos ou separados. Então tudo isso eu tenho que saber antes de começar a fazer o meu layout. Porque tem um custo, tudo gera um custo dentro da empresa. Principalmente essa parte da construção do layout, porque se eu precisar mudar, vão ser outros custos. E eu também preciso saber sobre a necessidade de arquivamento e armazenagem de documentos. Mas essa parte também tem que ser vista antes, porque assim, é uma coisa muito importante isso dentro da empresa. Porque eu vou dar um exemplo que não está muito longe da gente. A nota fiscal que a gente pega no supermercado, se a gente precisa, ela tem uma validade de 5 anos. Se a gente precisa utilizar ela tem que estar lá inteira com todas as informações ali. Agora, se ela está num ambiente úmido, ela vai se deteriorizar muito fácil e a gente vai perder aquela validade que ela tem. Isso acontece a mesma coisa dentro do escritório, porque constantemente as pessoas vão estar trabalhando com documentos. Então, é primordial você saber a temperatura ideal para deixar esse espaço para armazenagem, tudo, e saber se onde você está construindo o seu layout é um lugar úmido, para resolver esse problema antes de levar para lá. A umidade, gente, ela pode deteriorizar todos os documentos, a grande maioria. Porque você precisa estar com aquele documento em papel na mão. Não importa se você tem ele no computador, você precisa ter ele na mão, em papel, ele físico. Ressaltando o que ele falou, quando você tem uma falha no seu layout, o rearranjo dele, o custo vai ser muito maior do que o custo para fazer o layout primeiramente. Então, para você fazer o layout, tem 6 princípios para você seguir para ter um layout bom. O primeiro princípio é o princípio de obediência ao fluxo das informações. Esse princípio ele diz que os materiais e equipamentos e as pessoas eles têm que dispor-se e movimentar-se em sequência e em fluxo de processo para evitar interrupções, pausas, retornos. O princípio do uso das 3 dimensões ele é relacionado quando você está fazendo a planta e você tem que levar em consideração que cada item ele tem um volume. Então, tem que pensar no uso de arquivo suspenso, armário de parede, mezanino. O princípio da mínima distância é para reduzir a distância ao mínimo, para que tudo fique ao alcance de todos e evitar esforço desnecessário, confusão, custo. O princípio da integração. Todos os itens no escritório eles têm que estar harmoniosamente integrados, porque uma falha ela resulta numa ineficiência global. Então, tem que estar ciente de todos os detalhes. O princípio da flexibilidade, porque os produtos, os equipamentos, os métodos de trabalho eles estão em constante mudança, para evitar a obsolência. Então, o seu layout ele tem que acompanhar todas as mudanças, ele tem que servir o atual e o futuro. E o princípio da satisfação e segurança. Esse princípio ele é considerado pelos especialistas o principal princípio e ele diz que se você tem um ambiente bom, com redução de risco ao máximo, você tem um layout
Bom, agora a gente já tem as informações necessárias para fazer o layout e os princípios para a construção desse layout. Agora a gente parte para onde ele vai tomar forma. Mas para fazer isso, eu vou precisar sempre estar com um profissional acompanhado do meu lado para fazer a maquete, para fazer a planta. Do meu layout, eu vou acompanhar isso sempre. Mas o que a gente precisa para fazer essa construção? Eu preciso primeiro calcular a área que eu vou precisar, ou a área já existente. Se eu for precisar procurar uma área para construir, é mais fácil, porque eu vou encontrar um lugar que vai ter o espaço que eu necessito, que eu quero, da maneira que eu quero. Se já houver essa área, se eu já tiver uma área pré-determinada onde construir, eu vou ter que fazer o meu layout em cima daquela área, mas sempre de maneira que vai ficar confortável para todo mundo, em todos os aspectos. Depois de ter essa área já planejada, eu pego e faço a planta baixa. Eu não, né, gente? Um profissional pega e faz a planta baixa. A planta baixa é o desenho e a divisória das salas, banheiro, tudo que for precisar dentro desse layout. Depois da construção de planta baixa, eu tenho... Quando a gente pensa em layout, gente, primeiro, antes de começar a falar essas partes, a gente não pensa só na construção, a gente não pensa só no físico, na parede, naquilo. A gente tem que pensar em tudo mesmo que vai ter lá dentro. Então, eu penso no fluxo de papéis e pessoas. Se vai ter grande fluxo, não adianta eu fazer um espaço minúsculo para as pessoas se locomoverem. Imagina, a Raquel está vindo de lá, eu pego um monte de documento aqui, a gente está dando ela esbarra em mim e cai tudo. Isso seria péssimo, porque isso vai tirar o tempo do trabalho. Então, a gente tem que pensar em tudo. Também pensar na quantidade de móveis e equipamentos. A quantidade de móveis e equipamentos, eles têm que ser padrão. Vou deixar isso claro, ele tem que ser bem padrão. Não adianta eu e a Raquel termos o mesmo trabalho e eu ter uma mesa enorme, a Raquel tem uma mesa minúscula. Ou vai ser bom para mim, ou vai ser ruim para ela. Ou vai ser bom para ela e ruim para mim. Então é bom a gente seguir um padrão sempre. Isso a gente pensa também durante a construção do layout. Os equipamentos é a mesma coisa, ou muito grandes ou muito pequenos. Você tem que saber onde você vai deixar eles, de maneira que seja fácil o remanejamento. E eles, foi como a Raquel falou, a flexibilidade para mudança tem que ter muita flexibilidade. Porque se você for mudar, isso pode atrapalhar no trabalho, gente. Porque, querendo ou não, uma empresa não para. Tem umas férias, mas cada um tira férias em certa época, mas a empresa em si não para. Então tem que ter uma certa flexibilidade. Por isso que os equipamentos grandes têm que ficar bem localizados para que seja fácil a mudança ou não precise haver mudança. Depois de tudo isso, eu já vi meu material, que já sei se vai ter fluxo de pessoa, papel e tudo, eu vou ter uma maquete. O profissional faz a maquete para você e vai estar representado lá em dimensões menores do que mais verdadeiras e em dimensões menores. E aí a gente pega e vai acompanhando. Não tá legal daquele jeito, porque olhando a maquete você vai ter uma ideia muito realística do que vai ser a planta. Aí, não gostou? Você tem que dar novas alternativas de layout. Você pega e opina, fala, não tá legal essa sala tem que ser maior, essa sala tem que ser menor. Mas sempre acompanhando a implantação do projeto. Quando você tem um mau layout, ele apresenta alguns sintomas. São eles: a demora excessiva, porque daí vai causar perda de tempo no deslocamento; o fluxo confuso de trabalho, porque pode criar fluxos secundários, pode tomar decisões errôneas, pode se confundir, pode acabar fazendo outra coisa por proximidade; e uma acumulação de processos e documentos excessiva, desorganização total. Agora a gente vai partir, gente, já para o arranjo físico. O arranjo físico é o próprio layout, só que de forma física. Eu já planejei ele, eu sei o que eu vou usar no meu ambiente de trabalho. Só que eu tenho que saber para quem eu vou, por que eu estou fazendo aquele layout. É bom saber sempre para quem eu estou fazendo o layout. Eu não penso só no vou fazer um layout, eu penso para quem e por que eu vou fazer aquele layout. No caso do arranjo físico geral, são utilizadas grandes áreas. E sempre que... Por que são utilizadas grandes áreas? Porque elas são para grande fluxo de pessoas. Um exemplo não tão longe da gente, que é muito parecido, é a sala de aula. A sala de aula, a gente não tem divisória entre as mesas. O espaço a única diferença seria que o espaço separado fica para a chefia. Ele fica de frente para a sala. No caso, a nossa professora seria a nossa chefia,
porém ela estaria numa área separada e a gente seria empresa. Esse espaço, o arranjo físico aberto, ele, em geral, ele privilegia a comunicação entre os funcionários. Então não adianta eu colocar funcionários para trabalharem em trabalhos que exigem grande concentração nessas áreas, porque eles vão estar em constante comunicação. Isso pode um atrapalhar o outro. E um grande problema, porque nem tudo é perfeito, um grande problema desse arranjo físico é o difícil controle disciplinar. Porque como são muitas pessoas e um chefe na frente, a comunicação também é grande, é difícil manter a disciplina. Porque imagina, você lidar com um grupo muito grande de pessoas. Isso a gente convive todo dia dentro de sala de aula. Então eu acho que é mais próximo que a gente tem de hoje. Bom, o arranjo físico do estilo de corredor, ele é um arranjo que ele permite que você crie equipes, que você crie grupos para trabalho, e eles são todos divididos pelas divisórias. O bom é que essa divisória ela tem baixo custo, o ruim é que a divisória ela ocupa aproximadamente 5% de todo o espaço, então você tem um espaço perdido. E a interação no grupo é maior do que entre grupos, o que não é muito legal numa empresa, né? Todos os funcionários eles têm que estar em interação. Bom, agora eu vou falar do arranjo físico aberto. Acho que eu troquei. Eu falei primeiro do aberto, então, gente. Agora eu vou falar do geral. Tá. Desculpa, eu me rio. O geral é assim. O aberto foi tudo que eu falei antes. Quando você pensa no arranjo físico geral, você tem que pensar assim, como um todo. Eu já tenho os arranjos físicos prontos, ou geral, ou panorâmico, ou corredor. Eu já tenho tudo isso planejado. Quando eu penso em arranjo físico geral, eu estou pensando ele de uma forma geral. Eu vou pensar ali nas máquinas, na marca e no tamanho delas, das máquinas e dos móveis. Então, eu vou colocar móveis da mesma maneira, vou colocar as máquinas da mesma maneira, e tipo, elas precisam ser iguais. Gente, não é necessário que elas sejam iguais, mas isso é para facilitar o trabalho também. Toda máquina, por exemplo, eu vou dar o exemplo de impressoras. Se eu tenho 4 impressoras dentro do meu escritório, aquelas impressoras gigantes, e elas são cada uma de marcas diferentes. Quando for precisar fazer a manutenção delas, eu vou ter que chamar um profissional de cada marca para fazer aquela manutenção. Então, isso vai gerar um custo. São 4 profissionais. Se eu tivesse todas a mesma marca, seria um profissional para todas. Isso abaixa meu custo. O tamanho também tem que ser legal. E eu tenho que pensar também onde eu vou colocar essas marcas devido ao tamanho. Para ver flexibilidade no remanejamento delas. Porque, como eu já tinha dito antes, a mudança é muita que acontece. O mesmo serve para mesa, para tudo que você for fazer no seu escritório. A localização de equipamentos pesados também devido à flexibilidade que precisa ter. Eu preciso pensar também assim, como nem tudo é uma de rosa, como eu já tinha dito, a gente tem que pensar em caso aconteça algum acidente. Então a gente precisa ter no nosso escritório, dentro do nosso layout, aparelhos de emergência. Luz de emergência, eu preciso ter extintores, eu preciso ter tudo ali. Porque se tem um incêndio, eu estou preparado. Se acabou a luz, teve um blackout geral na empresa, eu também estou preparado para aquilo, para não acontecer um alvoroço, acontecer uma bagunça. Porque se a gente perde um documento, é complicado recuperar depois. E o design do ambiente? Pode parecer não tão importante para a gente, mas o design do ambiente, gente, é muito importante. Imagina vocês chegarem numa empresa e tudo bagunçado, cortina de todas as cores, você vai falar, isso é uma festa, mas isso não é a realidade. Se a gente tem um design limpo, ele vai passar isso para um cliente. Imagina um cliente chegando aqui na sala, vendo tudo limpinho, cada coisa em seu lugar, tudo padronizado, o fluxo de pessoas fluindo mesmo, as cortinas todas limpas, um quadro atrás, uma coisa bem legal. O cara vai falar, nossa, essa empresa é bacana, ela é organizada, ela vai cuidar bem do meu produto, ela vai cuidar bem do meu material. Então o design é muito importante. Por último, e não menos importante, no design, é bom a gente evitar material reflexivo em cima das mesas. Porque você está trabalhando, bate a luz do sol na mesa, ou em algum material que está ali que reflete, e bate na sua cara. Fica horrível o trabalho.
E agora o último arranjo é o arranjo panorâmico, que ele usa parcialmente as salas individuais e isso vai variar de acordo com a função. Então, alguns têm sala maior, outros têm salas menores. A divisória, ela tem meia altura, então isso vai facilitar a supervisão, porque aí vai ficar mais discreto. Aí há a redução de ruído e as mesas, elas vão seguir o mesmo padrão, porém elas vão ter tonalidades diferentes. E é isso.